Olá pessoal, vamos para o capítulo de número 39 de Gênesis. Vamos para o capítulo 39 de Gênesis. Vai tratar ali sobre Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua. O cananeu chamava-se Sua. Não a mulher, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Então Judá, a primeira coisa que ele fez de errado foi se casar com uma cananeia, né, que era filha de um cananeu. E pela orientação dos patriarcas não era para se casar com uma mulher cananeia porque era uma mulher idólatra. Então ele se casou com uma mulher que não era da família de Israel e se casou com uma mulher cananeia. Porque o primeiro erro de Judá foi esse, em desobedecer a ordem de Deus e se casou com uma mulher cananeia. Tornou a engravidar a filha do cara chamado Sua. Pelo que eu tô entendendo aqui, era a filha de um cananeu chamado Sua. O nome do cara era Sua. Tem uns dizem que aqui ela se chamava Sua, mas aqui pelo que eu tô lendo, a filha de um cananeu chamado Sua. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e o chamou Selá. Então teve 3 filhos, Onã e Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Não diz a conduta perversa dele, mas como a gente vai ver agora, o Onã, ele não ejaculou dentro da vagina da sua mulher, e com essa atitude ele estava tentando brecar o filho que seria de o Onã. Então não diz qual é a atitude que o teve, mas deveria ser algo parecido. Não queria ter filho, o mas é uma atitude perversa porque a linhagem de Judá teria o Jesus Cristo, né? Então ele estava brecando a linhagem de Jesus por algum motivo, talvez. E o Onã fez a mesma coisa. O não diz qual atitude que ele fez, mas dá a entender que foi isso. Talvez ele deve ter feito outra coisa, mas parece que foi isso. Aí o Onã, o irmão dele, vai fazer, parece que é a mesma coisa. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Então na regra deles lá, na lei deles, o irmão teria que se casar com a mulher do seu irmão, né? E teria que esse filho ser como se fosse do irmão morto, né? Então o Onã tinha que fazer essa obrigação que era da lei daquela época. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Né? Então eu vou abrir aqui a cronologia bíblica, que Judá que vai vir a descendência de Jesus. Neste episódio, vamos se dizer, inusitado aqui da Bíblia. Por isso que está no capítulo 38 estes episódios, para descrever que num momento esquisito, né, teve que continuar a linhagem aqui, linhagem messiânica que viria por meio de Judá.
Então, vamos ver aqui, não tem nenhuma descrição, tá? Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Deveria ser muito criança para poder ter relação com ela, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Aqui teve uma descrição da Bíblia, não foi ele que disse isso, foi a Bíblia. Como é um livro inspirado, então todos os relatos aqui são retratados nos mínimos detalhes, porque tem uma inspiração divina e não humana. Então esse detalhe aqui, que ele temia porque ele temia que ele viesse a morrer, em outras palavras, ele não queria que o seu filho Selá tivesse relações com Tamar. Ele mentiu para Tamar e disse para ela viver na casa do seu pai como viúva até que o Selá crescesse, mas ele não queria, na verdade, que o Selá fosse ter relações com ela. Então ele enganou a Tamar. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, que é filha de Sua. Morreu a mulher de Judá, que também é filha de Sua, assim como Tamar. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna, é o nome do lugar, né? Com o seu amigo Ira, o Adulamita, da região de Adulão, pelo jeito. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Então ela se cobriu com um véu. Então, pelo jeito, quando a mulher se cobria com um véu, quer dizer que ela queria ter relações com algum homem. Ela fez isso porque viu que, embora Selá fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Então ela percebeu que ela tinha sido enganada aqui, que o Selá não já estava com uma idade adulta, assim, uma idade que já poderia ter relações, e ela viu que não tinha dado para ela em casamento. Então ela vai inventar aqui uma armadilha para poder ter relações com Judá e assim ter seu filho, que ela não teve até agora. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabia do que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Então ela queria algum tipo um penhor aqui para ter como garantia do cabritinho que ele ia mandar para ela. Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir-se com as roupas de viúva. Aí fica essa dúvida se ela agiu de maneira correta. Não, ela não agiu de maneira correta. Ela deveria ter avisado Judá para saber por que não tinha dado Selá em casamento, né? A atitude que ela fez foi errado, mas a do Judá também foi errada, porque ele não deu ele não deu o filho dele, o terceiro filho, em casamento, porque ele estava com medo que morresse também. E como ele não era crente, não era crente devoto a Deus, ele agia mundamente e não pediu ajuda a Deus para nessas situações difíceis, e ficou como assim que vocês estão vendo. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia.
pegar sua garantia de volta, né, e dar o cabritinho como prometido, mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Cultual, que uma prostituta que fazia alguma prostituição por culto, pelo jeito. Cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. O que seria uma prostituta cultual? Vamos pesquisar rapidamente. Prostitutos e prostitutas do Antigo Oriente Médio, empregados nos cultos da fertilidade, praticavam atos sexuais no templo do seu deus como parte do culto que prestavam à deidade pagã. Vocês viram mais ou menos como é que é. Assim ele disse Judá: fique ela qual que ele dê, e não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não encontrou. Então fique com ela a garantia, e que ninguém saiba disso, de que ele se deitou com uma prostituta, para não ser objeto de zombaria. Pelo que eu entendi aqui, cerca de 3 meses mais tarde, dissera Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Então naquela época lá era uma determinação que a mulher fosse queimada viva, se a mulher se prostituísse. Mas ele mesmo tinha se envolvido com uma prostituta. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão, este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Então ele falou que ela era mais justa porque ele não deu o seu filho Selá em casamento, né? E ela queria ter o filho e não de Judá e não conseguiu. Daí ela fez aquilo. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: e este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. Ele deu o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi lhe dar o nome de Zerá. Então essa é a descendência de Jesus. Veio por meio do Pérez, Judá com Tamar. Isto está em Mateus capítulo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, que é filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele começa por Abraão, né? Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E aí continua com Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E assim sucessivamente. Tá ali o Pérez, ó. Pérez gerou Esrom. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Botou até a mulher que foi Tamar, que se prostituiu ali. Então esse é o capítulo 38. Como vocês viram, Judá não era crente. Em situações difíceis ele não pediu ajuda a Deus e se envolveu com uma prostituta, que é um pecado grande, se envolver com uma prostituta. A prostituta também pecou se passando por prostituta. Então vocês viram que como as pessoas que são descrentes, como elas passam por situações muito embaraçosas, pois elas estão envolvidas com as coisas mundanas e não com as coisas espirituais. Então esse é o capítulo
38 de Gênesis. Espero vocês no capítulo 39.